Então, boa tarde a todos e a todas. É uma alegria muito grande estarmos aqui em mais um seminário científico da Alesse. Hoje nós temos a honra de receber o professor Aires. Uma alegria muito grande de tê-lo aqui sempre, né, e da disponibilidade dele. O professor Aires é um professor muito presente na linha, sempre que nós chamamos para ele participar das atividades científicas da Alesse, ele está presente. E nos abrilhanta muito, porque são muitos aprendizados. Né? A gente, com certeza, nós teremos aqui uma tarde maravilhosa de muitos aprendizados. Professor Aires, muitíssimo obrigada. E eu vou passar aqui a palavra à Gabriela, que vai fazer as honras da mediação da atividade. Gabriela. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao quarto seminário da linha Educação, Currículo e Ensino, referente ao semestre 2021.1. A palestra de hoje tem como tema perspectivas acerca da relação entre ensino, currículo e tecnologias digitais. A palestra será ministrada pelo professor Dr. José Aires de Castro Filho. O professor José Aires possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em Psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco, atualmente é professor titular da Universidade Federal do Ceará, atuando no curso de bacharelado em Sistemas e Mídias Digitais do Instituto Universidade Virtual e no programa de pós-graduação em Educação Brasileira da Faculdade de Educação. É líder do grupo de pesquisa e produção em ambientes interativos e objetos de aprendizagem, que é o Proativa, desde 2004. Atua principalmente nos seguintes temas: informática educativa e educação matemática. Desde já, gostaria de agradecer ao professor José Aires por sua disponibilidade e atenção em participar do seminário da Alesse, referente ao semestre 2021.1, compartilhando suas experiências, enriquecendo esse momento de formação. Ressaltamos que, ao final da palestra, abriremos um bloco para perguntas, que poderão ser feitas via chat ou diretamente no final da palestra, através de inscrição. Com a palavra, professor José Aires. Bom, boa tarde a todos. Né? Primeiramente, eu queria agradecer o convite da professora Mazé, né? Também agradecer aí toda a orientação da Gabriela, né? Toda a ajuda aí para a organização da apresentação. Agradecer aí a presença de todos vocês, né, que estão aqui, e que a gente possa realmente compartilhar esse momento de aprendizado, né? Vou trazer aqui alguns dos meus conhecimentos, das experiências que são desenvolvidas pelo Grupo Proativa, né? E tem várias pessoas aqui presentes que fazem parte do grupo, né? Raíssa, Sara, Ellen, né? E então, assim, são todos, Emanuele também, né, que está aqui, estou vendo, então, são todos trabalhos que são feitos em grupo, tá? Então, com muita alegria, mais uma vez. Vou pedir aí o Carlos, né, para fazer a apresentação, né, fazer a condução dos slides, porque aí eu não perco o contato visual com vocês, tá bom? E já agradeço, Carlos, aí pela ajuda. Prontinho. Bom, então esse é o título, né, perspectivas acerca da relação entre ensino, currículo e tecnologias digitais, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Para quem tiver interesse, né, tanto pelo QR Code quanto por esse link, você já tem acesso direto aos slides, né, já podem guardar aí, quiser salvar e guardar, tá? E sou professor da UFC, né, como já foi dito. Eu fui professor efetivo da Faculdade de Educação de 92 até 2006, né, muito tempo. Continuo com a ligação, né, na pós-graduação, né, desde 2001, que eu sou professor da pós-graduação, professor efetivo. E atualmente eu estou lotado, né, no Instituto Universidade Virtual. E lá também atuo num outro programa de pós-graduação, que é em tecnologia educacional, é um mestrado profissional em tecnologia educacional,
Tá? E, como foi falado, né, eu faço parte, né, sou um dos coordenadores do grupo de pesquisa proativa. Pode passar, Carlos. Do grupo de pesquisa proativa, né, que é um grupo que existe desde 2003, constituído, né, como grupo no diretório de pesquisa do CNPq, e é um grupo que ele atua em 3 grandes áreas, né, na pesquisa com tecnologia na educação, mas em 3 grandes áreas, principalmente, né, a produção, né, de objetos de aprendizagem ou de recursos educacionais digitais, tá? Mas sem esquecer e sem desconsiderar o trabalho de formação de professores, né, que é fundamental, tá? E também o desenvolvimento de projetos colaborativos, né, principalmente com escolas, né, a gente trabalha muito nessa perspectiva da pesquisa colaborativa, né, a gente entende que a nossa pesquisa, ela não é feita em laboratório, ela é feita no chão da escola mesmo, né, e aí eu vou trazer aqui alguns resultados, né, e alguns trabalhos recentes que a gente tem desenvolvido. Pode passar. Então, nossa conversa está dividida em 4 momentos, né, primeiro eu vou falar de alguma coisa sobre as perspectivas, né, acerca dessa relação, né, entre ensino, currículo e tecnologias. Vou trazer o que eu chamei de praxis, né, que são justamente exemplos de alguns projetos, né, que eu faço parte, né, e que eu acho que retratam bem essa relação, tá? Vou falar um pouquinho dos desafios, né, da gente realizar pesquisa com tecnologias na educação, né, e da gente desenvolver esse trabalho na escola, e aí, no final, a gente abre para questões, né, para a gente discutir, né, e quem quiser, ao longo da nossa fala, né, da nossa conversa, podem ir colocando as mensagens também no chat, que aí a gente vai dialogando aqui. Pode passar. Então, né, começando falando um pouco das perspectivas, né, pode passar. Bom, se a gente for pensar, existem muitas perspectivas acerca dessa relação entre ensino, entre tecnologias, né, e ensino, currículo e tecnologias digitais, tá? Isso aí é uma proposta, né, eu costumo agrupar em 2 grandes tendências, em 2 grandes, né, perspectivas, né, embora eu diria assim, são extremos, né, são polos opostos, mas é claro que entre elas existem várias outras perspectivas que a gente poderia considerar, né, mas para facilitar a nossa conversa, nosso diálogo, eu preferi dividir aqui em 2, né. A primeira é essa perspectiva tradicional, né, que vê o currículo como algo pronto, como algo pré-estabelecido, né, conhecimentos formalizados, e que o papel da escola, então, né, é essa transmissão de informações, né, é moldar o conhecimento, de modo que os alunos saiam todos com o mesmo conhecimento, né, ao final. Né, e daqui a pouco a gente vai trazer como é que a gente vê a tecnologia, né, dentro dessa perspectiva. Uma outra é a perspectiva progressista, a gente vai ver que tem outros nomes para a gente usar também essa perspectiva, mas é uma perspectiva justamente que olha para frente, né? Ela não olha simplesmente para o currículo como ele é hoje, mas ele entende o currículo como algo que é ativo, que é em transformação, que não é estático, né? Que é dinâmico, né? E que depende muito desse diálogo, dessa colaboração, né, entre professor e aluno, tá? Então são relações que são muito mais dinâmicas mesmo, né? E que atendem, eu diria, muito mais, talvez, os anseios da sociedade contemporânea, né? Pode passar. Então, definindo um pouquinho, né, o que é essa perspectiva tradicional, né, a gente vê que o currículo é um currículo pré-estabelecido, né, e que o professor é o grande responsável pelo ensino, né, cabe aos alunos estudar, né, o processo de aprendizado é visto basicamente como isso, né, como uma repetição, como uma memorização, tá? De conhecimentos já, né, estabelecidos pela sociedade, né? E em geral são processos com baixa interatividade, né? Há muito mais professor fala, alunos respondem, né, baseado em aulas expositivas, né? Essa perspectiva, apesar
de muitas críticas, né, ela ainda é predominante na nossa educação, até mesmo na universidade, infelizmente, né? Mas é uma perspectiva que, infelizmente, a gente vê cada vez mais uma aceitação menor por parte dos alunos, né? Até mesmo nesse modo remoto que a gente está vivendo, a gente tem que pensar em formas de trabalhar de maneira diferente, né? Os jovens de hoje, né, quer sejam as crianças, os adolescentes ou os jovens adultos, eles já não aceitam mais esse tipo de educação, né, essa perspectiva tradicional do ensino, tá? Então, acho que essa charge aí ilustra bem isso daí, né? Uma professora dando aula de matemática e os alunos realmente pensando em outras coisas, tá? Pode passar. E aí a outra perspectiva, né, que eu chamei de progressista, que hoje é muito difundida, né, no que a gente chama das metodologias ativas, né, que nada mais é do que um rótulo, né, que eu acho que ilustra bem essa tendência, né, um nome novo para indicar práticas, metodologias que já vêm sendo usadas há muito tempo, né, se a gente for olhar atrás desde o Dewey, né, ou perspectivas chamadas construtivistas, né, o trabalho do Paulo Freire, todas elas se encaixam, né, nessa perspectiva progressista ou nessa grande corrente que hoje é chamada das metodologias ativas, né. E aí, nesse caso, o professor não é mais somente aquele detentor do conhecimento, né, embora ele necessite do conhecimento especializado, mas ele é muito mais um organizador dos processos de ensino e aprendizagem. Tá? Ele trabalha junto com os alunos, né, para fomentar a aprendizagem desses alunos. Tá? E há uma troca de conhecimentos constantes com seus alunos. Isso talvez seja o aspecto mais rico que a gente tem quando a gente trabalha com metodologias ativas, nós professores, a oportunidade de aprender com nossos alunos. Né? A gente realmente vê isso, quando a gente dá essa oportunidade, a gente realmente vê esse processo, a gente vê os nossos alunos aprendendo e a gente aprende também com eles. Né? Então, isso é uma coisa muito rica. E aí, remetendo ao currículo, né? O currículo não é simplesmente uma coisa rígida, né? Por quê? Porque novos conteúdos, né, novas questões, elas podem surgir a partir da necessidade, né? Quando, por exemplo, a gente faz uma investigação, né, uma aprendizagem baseada na investigação, baseada em problemas, tem fatos novos que às vezes era algo inesperado, algo que não estava previsto, né, e que aí a gente vai precisar, então, trabalhar em cima disso. Né? Pode passar. E isso é o que a gente, hoje em dia, chama, né, de aprendizagem ativa, né, em contraste àquela aprendizagem passiva, né, dos alunos simplesmente recebem, né. Então, a ideia de que você pode ter estudantes buscando soluções para problemas reais, né, o estudante que olha para o seu mundo, né, e que o mundo dele não é só o caderno, não é só a sala de aula, mas ele olha para o mundo real e ele começa a entender que aquilo que ele vai aprender na escola, né, ele realmente vai poder usar para o seu dia a dia, né, ele vai poder usar para pensar soluções de problemas para o mundo. Né. A gente vê hoje, por exemplo, né, uma dificuldade muito grande, né, o fenômeno das fake news, ou a dificuldade da gente compreender aspectos, né, trazendo para a nossa realidade atual, aspectos da pandemia, né, por que precisa, por exemplo, todo mundo tomar vacina, porque é importante todo mundo tomar vacina, né, então são questões, né, que o conhecimento científico são fundamentais para a gente entender, né, e que infelizmente a escola não nos ajudou como sociedade, né, não nos ajudou a compreender isso, né. Então, na medida em que a gente tivesse uma escola, né, que trabalhasse para a solução de problemas reais, né, a gente teria essa compreensão melhor, né. Além disso, esse trabalho que é em grupo, que não é individual, né, ele é coletivo no sentido de que várias pessoas colaboram, né, para chegar a uma solução. E essa ideia da teoria e prática não serem dissociadas. Vamos estudar a teoria, depois vamos exercitar
né? Fazer exercícios para praticar aquilo que foi ensinado, né? Mas ao contrário, né? É a gente trabalhar a teoria e prática de forma concomitante, né? E aí eu estou trazendo aí para ilustrar, né, alguns dos nossos slides, né? Essas tirinhas aí que são da Escola de Passarinhos, né? Um perfil do Instagram bastante interessante. Então, sempre traz essa reflexão, né, em cima da educação, né? Então, como é que, na verdade, quando a gente está trabalhando com os alunos, como é que eles estão pensando, né? Usando a imaginação, tá? Então, a gente pode usar muito isso, né, quando trabalha com aprendizagem ativa. Pode seguir. Quando a gente fala em tecnologias, nessa perspectiva tradicional, né, de novo, essa ideia do currículo rígido, né, do ensino unidirecional, a tecnologia ela é vista muito mais como um complemento, né, como algo acessório, né, para tornar a aprendizagem mais eficiente, né, mais dinâmica, mais atrativa, né, o que a gente não quer dizer que não seja importante, claro que é, né? Por exemplo, aqui a gente está se beneficiando da tecnologia justamente para fazer isso, né? Mas ela não implica em mudanças na forma como a gente trabalha o ensino ou como a gente entende a aprendizagem, né? A gente continua trabalhando de maneira unidirecional, né? E nem a gente se beneficia da tecnologia, por exemplo, para pensar sobre mudanças curriculares, sobre mudanças no conteúdo, né? Que hoje, por exemplo, a gente teria grande possibilidade de fazer, né? Hoje, se você tem acesso à internet, né, você pode estudar conteúdos muito diversos, né? Então, acho que essa tirinha ilustra muito essa tecnologia na perspectiva tradicional, né? Achar que assim, então pronto, eu usei um celular, eu usei um computador, eu resolvi os problemas, né? Eu vou simplesmente levar a aula, né, através desse dispositivo. Pode passar. Já quando a gente pensa em tecnologia numa perspectiva progressista ou nas metodologias ativas, a gente entende que a tecnologia não é só um acessório. A tecnologia é algo que modifica, né, o nosso funcionamento cognitivo, né? Ela é capaz de amplificar as nossas capacidades intelectuais. Então, eu sou capaz de fazer algo, né, que eu não seria capaz de fazer, né, sem a tecnologia, né? Um bom exemplo é a gente hoje viver uma realidade do ensino remoto, né? Todas as limitações que a gente ainda passa, né, de acesso à tecnologia, mas hoje você imaginar que você pode ter um encontro com pessoas que estão em regiões diversas, né, em localidades diversas, entendeu? Ao mesmo tempo, né, fazer essa troca de experiências, né? Isso leva você a mudar a sua forma de ver o mundo. Meu mundo, minha realidade não passa a ser só aquilo que eu estou presente, né? Passa a ser algo maior, algo mais amplo, né? Enxergo realidades diferentes, tá? Então, ela permite que você altere a própria natureza do conhecimento, né? E também a forma como a gente adquire conhecimento, né? As redes de aprendizagem, as redes de colaboração que a gente hoje pode criar, né? Até mesmo com ferramentas do cotidiano que são muito usadas hoje, né, como WhatsApp, Telegram, outros instrumentos de mensagem, né, as redes sociais, tá? A possibilidade de você ter ferramentas, né, não só para comunicação, né, mas também para fazer trocas colaborativas, né, por exemplo, criar uma apresentação de slides em que várias pessoas podem contribuir, várias pessoas podem, né, ajudar, né, e também ferramentas de autoria, poder criar vídeo, poder criar imagens, né, e poder compartilhar isso, né? Então isso é algo muito comum, né? Os famosos memes que hoje a gente tanto fala e tanto acha bom, né? É algo que se tornou prática da nossa cultura, né? Por quê? Porque as tecnologias facilitam isso, tá? A Lara está colocando a era dos Jetsons, né? Interessante trazer esse desenho aí, que ele tem alguns aspectos que a gente pode depois até comentar, né? Pode passar. Então, assim, diante dessas perspectivas, né, que a gente tem, como eu falei, eu queria trazer exemplos, né, dessa prática. Bom, teoricamente isso é muito bonito,
né? Mas a gente entender assim, como é que a gente consegue fazer pesquisa em educação, né, usando essa perspectiva, né, progressista ou essas metodologias ativas. É possível, né, que tecnologias a gente pode pensar, por exemplo, né, em desenvolver quando a gente pensa nessa perspectiva, tá? Pode passar. Então, eu vou trazer exemplos de 3 projetos, né? Primeiro é um projeto que nós estamos agora na fase final, né? Estamos concluindo. É um projeto que foi financiado pelo Ministério da Educação. Isso começou em 2018, né? Na verdade, nós já terminamos o financiamento, estamos agora na fase final mesmo, né? E é um projeto que visava a pesquisa e desenvolvimento de recursos educacionais digitais, né, que são recursos para a educação, né, para conteúdos de língua portuguesa e matemática, né, nos anos iniciais do ensino fundamental. E esses recursos, né, que têm sido desenvolvidos pelo Proativa, eles têm algumas características bem, que eu diria assim, interessantes, né, e que eu acho que ilustram bem esse ponto de vista, né, de uma tendência progressista, tá? Primeiro, eles partem, né, de um documento, que é a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, para trabalhar os conteúdos, tá certo? Mas isso é feito, né, de maneiras que se aproximem da linguagem ou das realidades dos alunos, das crianças, né, porque são dos anos iniciais do ensino fundamental, tá? E isso é feito, quer seja trabalhando com elementos, eu diria assim, de fantasia, ou elementos dos games, né, que são muito comuns para esse público, tá? Mas também elementos do cotidiano, né, do mundo cotidiano, da realidade dos alunos, né? Então a gente busca fazer uma mescla, né, um equilíbrio entre essas duas possibilidades, né? Esse projeto, ao final dele, né, ele vai ter disponibilizado 30 recursos, 15 de língua portuguesa, 15 de matemática. Depois eu vou mostrar a vocês onde é que vocês podem encontrar, tá? E, como eu disse, língua portuguesa e matemática. Eu vou falar rapidinho de 2 desses recursos que eu acho que ilustram essas características, né? O primeiro deles é um recurso de matemática, chamado Ilha das Operações. Na verdade, é uma série de 3 recursos, e que, como o nome diz, né, trabalha com as operações aritméticas, né, adição, subtração, multiplicação, divisão, sendo que eles não trabalham simplesmente com a perspectiva de continha, de resolver conta, mas eles trabalham, eles entendem a operação como algo que surge a partir da resolução de problemas, de situações-problemas, tá? E a premissa, né, da fantasia, vamos dizer assim, é que você tem uma ilha que é formada por 4 povos, tá? Mas que cada povo, né, cada um dos habitantes, né, ele só tem capacidade de fazer uma conta. Então, né, um só sabe resolver adição, outro só sabe resolver subtração, multiplicação e divisão. E que houve, isso é fruto de uma catástrofe que houve, tem toda uma história mesmo, que é um contexto de fantasia, e que agora eles vão ter que se unir para resolver problemas, para poder reunir novamente, né, as tribos, né, tá certo? E aí, com isso, eles têm situações, problemas, né, e eles vão, à medida que vão resolvendo essas situações, problemas, eles vão se deparando com situações que envolvem conceitos de adição, conceitos de subtração, conceitos de multiplicação ou de divisão, né? Então, ele traz esse aspecto lúdico, esse aspecto, né, de games, mas ele também traz, e assim, os problemas colocados são problemas bem do cotidianos mesmo, né? Comparar a quantidade de frutas, né, somar tijolos de cores diferentes, né? Então são coisas que no cotidiano os alunos poderiam encontrar as situações, tá? O outro recurso de língua portuguesa, né, que é Turma da Mila em Organizando Álbuns. Então, de novo, é uma série, né, de vários recursos. A Mila é uma criança, é uma menina, né, e ela tem a turma dela, são várias crianças juntas, né, e eles juntos se deparam com várias situações do cotidiano,
né, que são situações comuns também do dia a dia das crianças. Por exemplo, essa daí, eles vão organizar um álbum de fotografias, né, então eles vão ter que botar legenda, né, eles vão ter que classificar as fotos, né, então tem uma série de situações que eles vão lidar, né, e que trabalham com conteúdos da língua portuguesa a partir disso, né, escolher palavras, etc. Né? Então, em cada um dos recursos, né, da turma da Mila, eles trabalham com situações diferentes, né, e sempre também mesclando esse aspecto lúdico, né, de jogos, com o aspecto de tarefas, né, cotidianas. Tá? Pode passar. Bom, além dos recursos, então, se alguém aqui tiver interesse, né, eu gostaria de conhecer mais, eu gostaria de me aprofundar, né, nós desenvolvemos um curso, né, à distância, né, que é voltado para o trabalho com esses recursos que foram desenvolvidos. Esse é um curso gratuito, né, está disponível na plataforma do MEC, né, e ele trabalha justamente isso, é um curso todo autoinstrucional. Né? Então, ele traz a concepção de recursos educacionais digitais, apresenta alguns recursos de língua portuguesa e matemática, né? Discute o planejamento, né? Apresenta como fazer planejamento com os desses recursos. Tá? Então, ao longo do curso, né, o professor vai lidando com essas tarefas, né? E, ao final, então, ele recebe um certificado de 80 horas pela conclusão do curso. É bastante interessante para quem tiver interesse aí de se aprofundar. Pode passar. E quando a gente pensa assim, bom, nesses recursos que a gente traz, né, qual é a contribuição das tecnologias, né? E aí a gente traz vários aspectos, né? E eu vou exemplificar com um outro recurso, né, que é o Divertix, em que a criança assume o papel de um editor de uma revista chamada Divertix, e ele tem que atuar, né, como nesse recurso, né, ele tem que atuar como revisor, como redator e como... agora eu não estou lembrado do outro papel. São 3 papéis, né? Em cada um desses papéis ele trabalha com essa função, né, de uma função ligada à edição de uma revista. Então, ele é de matemática, mas trabalha também com língua portuguesa, né? Portanto, é bem interdisciplinar. Tá? E, com isso, ele trabalha com gráfico, com leitura, né? E isso dentro de um contexto também de fantasia, porque ele vai fazer isso porque na revista tem um vilão que atrapalhou a edição da revista e agora ele vai ter que consertar. Então, com isso, ele trabalha com simulação, né, um mundo simulado, tá? Ele trabalha com múltiplas representações, né, a gente vê aqui tem gráfico, tem texto, ele vai ter que relacionar o gráfico com o texto, tem números, ele faz a manipulação simbólica, né, desses produtos que estão aqui, desses materiais, dentro de um contexto de situações problemas, né, como eu falei antes, e trazendo esses elementos de gamificação que são comuns, né, para esse público dessa faixa etária. Tá? Então, a gente consegue integrar todos esses elementos, né, nas tecnologias que são desenvolvidas. Pode passar. Bom, onde é que eu posso encontrar esse material, né, à medida que ele está disponibilizado? Tem 2 locais onde eu vou indicar. Primeiro é na plataforma do MEC, que é a plataforma MEC de Recursos Educacionais Digitais, esse aqui é o endereço. Né? Então, vocês podem procurar essa plataforma, claro, tem muitos outros materiais, tá? Mas os nossos que a gente está desenvolvendo ficam disponíveis lá, e também pode passar na próxima tela, e também, né, no Atena. Atena é um repositório que foi desenvolvido, né, pelo Proativa, portanto, ele é da Universidade Federal do Ceará, tá? E além desses recursos, né, além desses 30 recursos, a gente tem outros recursos também de língua portuguesa e matemática para todo o ensino fundamental. A gente abrange do 1º ao 9º ano, tanto recursos para computador, quanto recursos para dispositivos móveis Android, tá? Então, dentro desse repositório, esse é um projeto que começou em 2015, né, ele hoje é coordenado pela professora Fátima Souza,
né? Eu sou um coordenador, Raíssa também já foi coordenadora, né, de uma ação desse projeto, né, que o aprendizagem móvel, tá? E está aqui o endereço do Athena, e o Athena tem uma característica muito interessante, é que todo o conteúdo dele cabe em 4 gigas. Então, né, que a gente fez isso porque aqueles primeiros pendrives, né, que a gente tinha, eram pendrives que a capacidade máxima deles eram 4 gigas, né? Tá? Hoje, claro que 4 gigas não é mais nada, né? Mas por isso mesmo. Então, por exemplo, você pode botar ele no seu celular. Todo o conteúdo dele cabe dentro na memória do celular sem problema, tá certo? Tem a opção de download, né, do conteúdo. E ele roda, né, em HTML, então você pode rodar ele em qualquer navegador, né? E aí, claro, dependendo do recurso, você vai precisar de um sistema operacional específico, né, para poder utilizar. Tá? Pode passar. Bom, no projeto MID, né, nós concluímos, agora no mês de junho, um curso de formação, né, para uso desses REDs. Trabalhamos em parceria com 2 escolas públicas de Fortaleza, né, então isso aqui é uma imagem aí de um dos nossos encontros, né, e ao longo desses encontros, esses professores planejaram, né, não só tiveram familiaridade com esses recursos, mas eles fizeram um planejamento de aula, né, no modo remoto, e eles aplicaram esse planejamento com seus alunos, né, então foi uma experiência muito rica, houve uma troca, né, de aprendizado muito grande entre, né, a nossa equipe e os professores, né, um momento muito realmente bacana, e pode passar. E agora a nossa próxima etapa, né, que a gente está planejando, esperando que a gente consiga fazer a partir do 2º semestre, né, com o retorno gradual das escolas, né, para o modo híbrido e depois presencial, né, é uma validação desses REDs com os estudantes. Então a gente quer realmente, né, que os estudantes ponham a mão na massa usando esse material, né, de maneira mais intensiva, tá certo? Bom, eu queria ver se tem algumas perguntas, talvez você responder algumas perguntas em relação a esse projeto, e aí a gente depois passa para a próxima ação. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa, né? Professor, a Oi. Lara, ela perguntou, professor, a Lara perguntou assim, se esses recursos, eles podem ser trabalhados somente para o ensino fundamental iniciais. Dependendo do recurso, né, por exemplo, o Ilha das Operações tranquilamente pode ser trabalhado em alguns dos anos finais, talvez 6º, 7º ano. A gente tem um recurso que era o antigo balança interativa que a gente chamava, né, que hoje é o Reino de Algebra, que trabalha com álgebra, que embora ele tenha sido projetado, né, para o 4º ano, né, porque é onde trabalham princípios da álgebra, princípios de equação, mas ele pode tranquilamente ser trabalhado nos anos finais, né, justamente porque a gente sabe que também os alunos têm essa dificuldade, né, em compreender o que é uma equação, né, quais são o modo de funcionamento, resolução de problemas envolvendo álgebra, então dá sim tranquilamente para ser trabalhado nos anos finais, embora eles não tenham sido projetados, né, para esses anos finais, tá? De pergunta, professor, teve esse, e a Lara perguntou quando é que vai ter outro curso para divulgar. Bom, nós tem esse curso à distância, né, que é autoinstrucional. Realmente a gente tem a intenção de fazer novas turmas desse curso que aconteceu, embora a gente ainda não tenha uma data, né, para isso. Vou explicar por quê, né, porque essas ações são ações de pesquisa também. Então, nesse momento, na verdade, nós estamos fazendo uma análise de dados da formação que aconteceu, né, justamente para poder sistematizar isso daí. Mas, com certeza, vão acontecer novas formações, fiquem de olho, né. No final da apresentação, a gente vou colocar o Instagram do Proativa, então quem quiser seguir pode acompanhar, né, a gente sempre publica notícias lá. Tá bom, professor. E a Sara está perguntando, a Sara Barreto, eles trabalham com algoritmos, seguindo regras? Pronto.
os alunos, em alguns dos REDs, né, de matemática, os alunos podem usar algoritmos para resolver as situações problemas, tá certo? Os REDs, eles não têm uma proposta instrucional, né? Eles têm uma proposta de apresentar situações, problemas, para que os alunos resolvam, com a mediação do professor, né, resolvam da maneira que acharem que é mais adequada. Mas, com certeza, podem usar algoritmos, mas também outras formas de representação. Entendi, professor. E o Marcelo está perguntando, onde tem o acesso ao programa que trata da introdução da álgebra? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco deixa sobre eu colocar isso. aqui o link, tá? A gente tem muito orgulho desse recurso, Marcelo, porque esse recurso, se a gente for lá atrás, acho que a Mazé até comentou antes, né, da gente começar, Mazé, esse recurso, ele é baseado, né, tanto que o link ainda é balança interativa, ele é baseado no balança interativa, que foi um recurso, né, que foi desenvolvido no começo dos anos 2000, né, e que trabalhava com ideias de álgebra, e ele ganhou uma nova roupagem, né, a parte educacional continua a mesma, mas ele agora está dentro de um contexto que é no reino árabe, né, para trabalhar com essa ideia da álgebra. Então tem um rei, não é bem um rei, né, mas é súdito lá da Arábia, que ele quer fazer a divisão dos presentes, e aí ele usa, né, essas ideias da álgebra para isso. Exatamente, a Sara colocou a tese da professora Raquel Santiago Freire, né, foi utilizando balança interativa, então a gente teve várias pesquisas sobre isso, né, e ele era um recurso que, por ter sido desenvolvido em Java, ele não estava mais acessível. Então a gente diz assim, vamos criar uma nova versão, mas também vamos dar uma cara mais atual, né? Mais com jeito mesmo de jogo, assim, tá certo? Então tá aí à disposição, né? Vocês podem acessar. Acho que a gente pode continuar, então, na apresentação. Obrigado, Gabriela. Nada, professor. Pode retornar aí a apresentação. Então vamos para o próximo slide aí. Pronto, então até citando a professora Raquel Freire coordena um projeto, né, chamado Tecnologias e Metodologias Ativas para Engajamento Discente, né, eu colaboro com esse projeto, esse é um projeto de intervenção na graduação, né, então ele tem uma perspectiva bem diferente, tá, e esse projeto era algo que a gente já vinha desenvolvendo, né, no modo presencial, vamos dizer assim, né, nós somos professores do curso de Sistemas e Mídias Digitais, e uma das disciplinas é a disciplina chamada Cognição e Tecnologias Digitais, que trabalha com as teorias da cognição, como essas teorias podem dar suporte, né, ao desenvolvimento de recursos digitais, não só para a educação, mas de modo geral, né, por exemplo, se eu vou desenvolver um jogo, como é que eu penso a cognição nesse jogo? Né? Se eu for desenvolver uma mídia mesmo publicitária, tá? Então, a gente tem essa discussão. E quando nós tivemos, né, que migrar para o modo remoto, tá certo? Nós criamos, né, e aí com a ajuda de toda a equipe que a gente tem, nós criamos uma narrativa de uma jornada virtual. Né? Então, como é que é essa história aí, né? Os alunos do curso, né, eles se deparam com um livro chamado Cognoses, que tinha sido escrito, né, por uma pesquisador, na verdade, assim, é uma pessoa que não tem um gênero definido, pesquisador, pesquisadora, a gente fez isso de propósito mesmo, chamada Ariel Santos, né, tá aqui tem a figurinha dela, tá? E que relata a sua jornada nos diferentes reinos da cognição. E aí os alunos são convidados a refazer os passos, né, dessa jornada, tá? E com isso eles se deparam com as diferentes teorias, né? Cada teoria ela é apresentada de uma maneira diferente, de acordo com... Então, a jornada se dá num site, e cada site tem uma configuração diferente, de acordo com a teoria, né? Então,
Tem a teoria behaviorista, tem a teoria da Gestalt e tem a sociocultural. E visualmente, a navegação, é tudo diferente de acordo com a teoria, os exemplos, tá? Aqui tem o endereço do site, se vocês quiserem dar uma olhada, né? Mostra um pouquinho disso. A gente, na verdade, está no ar somente os 2 primeiros reinos, porque a gente só põe no ar quando os alunos vão fazer, para não perder a graça, né? Entendeu? Então, é muito interessante, né? Porque existe essa jornada virtual que os alunos se deparam, né? Pode passar aí o próximo slide. Não. E, então, essa aí é o caminho da jornada do reino de Walden Two, que é o reino do behaviorismo. Então, cada reino tem um nome diferente, ele é todo numa narrativa mesmo de RPG, né? É algo voltado mesmo para a realidade dos alunos, tá? E todas elas são divididas em 5 passos, né? Em que os alunos, em cada um desses passos, têm atividades diferentes para desenvolver. Né? Eu botei isso aqui, que é a do Walden Two, né? Que foi a última que aconteceu, né? Porque a gente está agora na segunda jornada, que é a do reino de Pregnance. Então, inicialmente os alunos fazem a jornada virtual, tá? E dentro dessa jornada, na verdade, ao final dela, os alunos têm que criar uma mídia que ilustre o que foi que aconteceu durante essa jornada. E dependendo do reino, também são mídias diferentes, né? Então, na primeira jornada, como o behaviorismo, eles têm que criar um tutorial. Tá? O tutorial é como sobreviver ao reino de Walden Two. Essa é a questão base, né? Então, claro, tem algumas orientações. Os alunos escrevem um roteiro desse tutorial, né, à medida que eles fazem a jornada, tá? A gente dá um feedback sobre esse roteiro, né? Tem um encontro síncrono, né, que a gente chama essa webconferência, que a gente discute os aspectos da teoria, mas também discute, né, as ideias do roteiro. Hoje, por exemplo, nós vamos ter um encontro mais tarde com os alunos para discutir as propostas, né, do roteiro deles para o reino de Pregnance, que vai ser um infográfico, tá? Uma vez feito isso, né, depois os alunos têm 2 semanas para entregar, né, o trabalho que eles fizeram, o tutorial que foi feito, tá? E em seguida, né, eles têm uma webconferência em que é apresentado, essas mídias são apresentadas e são discutidas, né? Então não tem aquela coisa, o aluno vai apresentar simplesmente uns slides, o que ele estudou, né? Não, ele apresenta o que foi produzido realmente, né? E que é pertinente para os alunos de sistemas e mídias digitais, né? A criação de mídias. E aí eles fazem uma autoavaliação dessa jornada deles, né? E essa autoavaliação é parte da nota que eles têm. Então, para justamente engajar os alunos nisso, tá? Pode passar, que eu queria mostrar aqui rapidinho, infelizmente a gente não tem tempo. Gente, se a gente tivesse tempo, vocês iam literalmente babar pela produção que os alunos fazem, porque elas são os formatos mais diversos, né? Foram 13 produtos, e eu trouxe aqui um print, né, só de 4, porque a gente não tem tempo, né? Por exemplo, teve uma das equipes que fez uma espécie de um livro infantil, mostrando como os conceitos do behaviorismo aparecem no cotidiano de uma criança chamada Ariel. Então, usou o nome da personagem, né, para dar o nome do meninozinho aqui, e ele vai ilustrando no cotidiano, né, em forma mesmo de livro infantil, tá? Teve outra equipe, né, que fez na forma de vídeo, né, chamado Manual do Reino de Walden Two. É um vídeo cheio de animações, cheio de imagens, né, traz muito GIF, traz muito meme. Então, assim, é muito envolvente, né, como eles apresentam os conceitos, tá? E eles também, né, deram uma forma aqui para o personagem Ariel, tá? Já uma outra equipe que também fez um vídeo, né, criou um personagem chamado Wallzinho, que é o reino de Walden Two. Então o personagem já foi outro, né? E fez a narrativa de um castelo, né? Também é um vídeo que tem muita animação, muitas imagens, né, atrativas. E tem uma outra equipe que fez no formato de um jogo de tabuleiro.
Então, é um jogo, né, que você tem que ir seguindo passo a passo e tem alguns desafios que você tem que responder ao longo do jogo, né? Então, para você ver assim, tem 4 formatos diferentes, né, para apresentar a jornada que eles percorreram, né? E com isso eles trabalham muito a criatividade, né? Assim, e aí é o que eu digo, que nós aprendemos também. Não são só os alunos que aprendem. Nós, professores, aprendemos com aquilo que os alunos produzem, né, com os produtos dos alunos, né, e isso é que torna, eu diria assim, a experiência rica, motivadora, né, nós, professores, né, a gente fica, e o grupo, né, a Raíssa e Ellen, né, fazem um estágio de docência nessa disciplina, e a gente passa muitas horas assim, a gente trocando ideias, né? A gente tem um grupo e a gente fica lá trocando ideias. Olha, gente, que bacana o que aconteceu, o que é que a gente vai fazer agora, né? Então, assim, é algo realmente muito encantador para todos nós, tá? Pode passar aí para a próxima. E algumas contribuições de novo, né, do que a gente pensa assim em termos de tecnologia, né? Então, a gente tem um planejamento conjunto, né? Isso não é uma coisa individualizada, né? A gente tem a produção e compartilhamento de materiais, né, que são produzidos pelos alunos, né? Isso aqui é uma série de tirinhas. Nós temos uma das nossas bolsistas de graduação que ela é ilustradora, né? Quem quiser seguir o perfil dela no Instagram, Caixa de Pandora, ela inclusive publica semanalmente no jornal O Povo, às quintas-feiras, tá? E ela está criando tirinhas para ilustrar os conceitos das teorias, né? Então, isso aqui, por exemplo, é uma tirinha para explicar um dos conceitos do behaviorismo, tá? Então, é muito divertido isso que ela faz, né? Que torna, eu diria assim, o conteúdo mais leve para os alunos, né, mais ricos, né, e esse aqui é o personagem, né, esse é o Ariel oficial, né, que como a gente diz, é um personagem sem gênero definido, né, o nome é Ariel Santos, mas ele não tem gênero realmente definido, né, propositadamente. Então, a gente vê muito isso, muita colaboração, muita troca de conhecimentos, né, entre os alunos, entre professores e os alunos, entre toda a equipe, tá? Podemos seguir para... Não sei se tem alguma questão em relação a isso, antes da gente ir para o próximo projeto. Professor, a pergunta que tem é da Filó, mas assim, não está muito... Está direcionado com os recursos. Ela quer saber se tem algum recurso voltado para a educação inclusiva. Para autistas, por exemplo, mas não é direcionado aos exemplos que o senhor demonstrou. Tá certo. Bom, não, infelizmente eu não tenho nenhum projeto, né, apesar de reconhecer a importância, né, da educação inclusiva, mas a gente não tem, infelizmente, nenhum projeto nessa área, não. Pronto, por enquanto ok, é essa. Podemos seguir, então. Bom, o terceiro projeto, né, da qual a gente tem aqui Raíssa, que faz parte, né, inclusive desenvolvendo a sua tese de doutorado, né, é um projeto na área de educação estatística e desenvolvimento profissional de professores que ensinam matemática. Esse projeto faz parte de uma rede, a Rede de Educação Matemática do Nordeste, né, ele começou em 2019, e ele tem um financiamento da Fundação Lema através do Teachers College, né, da Columbia University. Então, é um financiamento internacional, são 8 projetos no Brasil, dos quais, né, esse projeto que eu faço parte, a coordenação dele é da UESC, da Universidade do Estado de Santa Cruz, né, aliás, Universidade Estadual de Santa Cruz, que fica em Ilhéus, né, e eu faço parte da equipe, né, junto com, aqui no Ceará, a gente tem eu e a professora Jusileide, que somos coordenadores, tá? Pode passar para o próximo slide, que a gente vai falar um pouquinho mais, né? Então, qual é a premissa desse projeto, né? Trabalhar a estatística como uma ferramenta para compreender suposições do professor sobre o mundo, né? Então, aquilo que eu já comentei antes, né? Hoje a gente vive um cercado de informações, né? E é muito importante que a gente possa trabalhar essas informações de maneira sistematizada.
né? E, infelizmente, estatística é um conhecimento que é quase que menosprezado, eu diria assim, na nossa educação, né? Na escola. A gente passa assim de passagem, às vezes trabalha alguns conceitos de gráfico, de tabela, né? Mas de maneira muito superficial, né? Hoje, a estatística faz parte, né, do currículo oficial, ela está lá contemplada na BNCC, né, mas é algo que a gente precisa de formação, precisa contemplar a formação para que isso realmente aconteça, né. Então, aqui são as universidades que compõem a rede, né, inclusive, assim, a gente tem o nome de REM Nordeste, né, Rede de Educação Matemática do Nordeste, mas nós temos uma parceria também com a Unicamp. Então, a gente tem uma das instituições, né, no início a gente não tinha essa parceria, por isso que foi formada como o REM Nordeste, né, mas hoje a Unicamp faz parte, né, dessa rede. Então, são instituições, a maioria do Nordeste, né, e a gente trabalha com a parceria universidade-escola, né, então, em cada município, nós temos uma escola parceira que trabalha junto, né, da universidade, tá? E esse projeto, né, ele começou em 2019 e ele acontecia, né, como era de praxe, embora a gente tivesse a rede, né, e a gente tivesse nessa rede tanto reuniões online quanto reuniões presenciais, mas quando começou a pandemia, nós tivemos que nos reinventar, todos nós, né? Então, nós começamos a construir uma comunidade de desenvolvimento profissional online, né? Então, a gente trabalhou com a formação de professores, né? Não só localmente, tá? Mas de maneira remota mesmo, né? Com todas as escolas participantes, né, do projeto. Tá? Então, não foi uma ação isolada, por exemplo, né, da UFC com uma escola de Fortaleza, né, da UESC com uma escola de Ilhéus, mas não, todos estávamos congregados, né, juntos, tá? Pode passar para o próximo slide, né? Isso foi concretizado com um curso, né, chamado Matemática com Vida, né, foi um curso coordenado lá pela UESC, mas que foi, né, feito em colaboração, tá? Esse curso foi composto de 4 módulos, né, um módulo introdutório de conceitos estatísticos, depois nós discutimos o conceito de equidade, né, esse trabalho ele tem esse foco em equidade, né, em que todos os alunos tenham a oportunidade realmente de aprender, de trabalhar esses conceitos, né. E aí nós tivemos 2 módulos trabalhando uma proposta de educação estatística, né, que é o ciclo investigativo, né. Então, como trabalhar com esses conceitos a partir da investigação de fenômenos do mundo real, né, de fenômenos da sociedade, tá? Então, a gente trabalha, né, com definição de um problema, o planejamento, né, a coleta de dados, né, que dados vão ser coletados, né, para poder responder esse problema, tá? Como esses dados vão ser analisados, né, então se faz análise de dados e aí é onde entra a aplicação da estatística, né, e por fim uma conclusão, né, então é o chamado ciclo PPDAC, né, e é esse ciclo investigativo, né? Então, ao longo dessa formação, né, que foi trabalhada com os professores, né, e que foi trabalhada usando ferramentas como a gente tem aqui, né, o Google Meet, né, ferramentas do Drive, né, o Google Sala de Aula, e nós usamos um aplicativo de mensagens que é o Telegram, que é um aplicativo semelhante ao WhatsApp, tá? Ao final dessa formação, então, né, nós assumimos com os professores o compromisso de que agora esse trabalho seria desenvolvido nas escolas, né? Pode passar para o próximo slide. Opa, desculpa, vou falar um pouquinho ainda do curso, falo já do trabalho. Pode seguir. Bom, então, qual foi a estratégia pedagógica usada no curso? Né? Então, a gente tinha 3 ações. A primeira delas, que a gente chamou pesquisa, né, em que os cursistas, né, professores, eles estudavam e realizavam atividades sobre o conteúdo do módulo,
né? Então era feito de forma síncrona, tá? Em seguida, né, havia uma outra ação chamada Conectando Conceitos, em que os professores eles estavam organizados em grupos por ano escolar, né? Então, todo o grupo de professores, eram todos 73 professores, eram subdivididos em grupos, né? Então, cada um de nós, pesquisadores, faziam parte de grupos diferentes, e isso era discutido nesses grupos pequenos, né? Os conceitos que eram abordados em cada módulo, quais atividades deveriam ser feitas, né? Então, tinha todo esse suporte, né, dos formadores. E uma terceira ação, que era a apresentação, e que aí os professores, né, faziam a apresentação daquilo que tinha sido discutido, daquilo que tinha sido formalizado, né, na ação anterior, tá certo? E esse também era um momento de troca, um momento de aprendizagem muito rico, né, porque a gente via a concretização realmente desses dados. Então, os professores vivenciaram esse PPDAC como aprendizes, né, não ainda na ação com seus alunos, embora alguns até tenham feito parcialmente, né, mas principalmente na sua formação, tá? Então planejaram, né, pensaram no problema, fizeram planejamento, né, coletaram dados, fizeram análise, chegaram à conclusão, os professores, tá? E aí, pode passar para o próximo slide. É o que nós estamos fazendo atualmente, né? Além da gente estar fazendo análise dos dados dessa formação, em maio desse ano, nós começamos o trabalho remoto com os estudantes, quer dizer, os professores começaram, né? E nós estamos fazendo esse acompanhamento, esse planejamento em conjunto com os professores, né? E aí é onde tem uma coisa muito rica da tecnologia, né? Que é o fato de que a gente não acompanha somente professores do nosso município, né? Eu e Raíssa, por exemplo, acompanhamos a escola de Campinas, né? O trabalho da professora da escola de Campinas. Então, é muito rico ver como isso está acontecendo na prática, né, da professora. Uma professora, lá eles já estão trabalhando, né, de maneira híbrida, né, então tem alunos em sala de aula, né, e a gente consegue acompanhar isso porque a professora colocou um notebook, né, na sala de aula, né, e a gente acompanha como é que isso é trabalhado com os alunos, né, a gente se apresentou, os alunos nos conhecem, né, sempre turmas pequenas, são alunos do segundo ano, então é muito bacana ver esse trabalho acontecendo realmente na prática com os alunos, tá? Exatamente, isso é através do Google Meet, tá? Pode passar. Bom, então assim, para a gente fechar a nossa reflexão, né, eu queria trazer assim eu diria assim, dois grandes desafios que a gente tem quando a gente trabalha com tecnologia na educação, né? Isso principalmente no Brasil, e eu diria assim que isso ficou escancarado, né, nesse momento de ensino remoto, nesse momento de pandemia, né? Mas que são desafios que o Brasil precisa, né, reconhecer e enfrentar, né, se ele realmente quiser, né, ter um uso mais efetivo da tecnologia, tá certo? Pode passar. Então, o primeiro deles é o desafio de acesso às tecnologias, né? Então, essa charge aí, ela ilustra bem a realidade que a gente vive no Brasil, né, de alunos, né, de classe mais privilegiada, né, que estão estudando com todos os recursos disponíveis, né, com televisão, celular, notebook, né, com um ambiente agradável para estudar, né, e do outro lado, a realidade de muitos dos nossos alunos, né, que não têm acesso às tecnologias ainda, né, isso a gente vê escancarado nesse trabalho, por exemplo, que a gente fez junto com os professores e professoras, né, no projeto MID, né, alunos que às vezes têm um dispositivo em casa, né, tem 3, 4
crianças, né, que estão estudando e tem um dispositivo e que às vezes o pai ou a mãe leva para o trabalho, né, e só então os alunos só têm acesso a algum conteúdo, né, no período da noite, depois que chega, né, então isso realmente prejudica muito, né, a forma de acesso, tá, então é algo que realmente a gente precisa, né, enfrentar, né, essa exclusão digital, né, é algo que o Brasil precisa enfrentar, o Brasil precisa encontrar soluções para isso, né, para reduzir essa desigualdade, né, principalmente quando a gente fala em trabalho com foco em equidade, né, essas ações elas vão ser essenciais, a gente ter políticas que garantam essas ações, tá? Pode passar. E o outro, né, é o preparo dos professores para o uso das tecnologias, né, o que a gente viu de novo, né, escancarado aqui foi as professoras, né, e professores que eram, né, professores e se tornaram, né, influenciadores, youtuber, né, cinegrafistas, quer dizer, assumiram uma série de outras funções, né, que, assim, de maneira muito louvável, né, que são, eu diria assim, a gente tem que admirar o trabalho que é feito, né, mas que também isso trouxe uma sobrecarga ainda maior para o trabalho que já é desenvolvido. Né, na nossa experiência no MID, por exemplo, né, um dos grupos que eu participei, as professoras criaram um vídeo realmente, elas filmaram, né, o conteúdo da aula para poder passar para os alunos, para explicar o que ia ser a atividade, né, então isso é muito bacana que aconteça, né, mas o ideal é que haja estrutura, haja formação, para que realmente possa ter esse uso das tecnologias, né, e de novo isso tem que ser parte de uma política pública, né, então acho que assim, esses são dois grandes desafios que a gente tem que enfrentar, né, e que para enfrentar isso a gente precisa de políticas que sejam permanentes, né, políticas de Estado, não simplesmente de governo, né. Pode passar. Bom, já falei demais, né, então a gente vai para as questões, né, eu espero que vocês não me deixem igual aí ao professor aí da escola de passarinhos, né, todo mundo em silêncio, tá? A gente não precisar dar ponto aí para vocês poderem fazer perguntas, né? Tá certo? Bom, antes da gente passar para as questões, né? Eu queria pode passar para o próximo slide, vou deixar aqui só registrado, né? Porque os slides ficam de referências. Algumas pesquisas já concluídas, que são pesquisas do programa, né, de pós-graduação em educação, né, a tese da Liliane, que foi recentemente defendida, né, a dissertação de mestrado da Raíssa, né, que está aqui no grupo, a tese da Paula Patrícia, né, que são trabalhos recentes, né, de 2019 para cá, que eu diria assim, trazem elementos que eu citei, que eu usei aqui na apresentação, né, e pode passar para outro slide, e trabalhos que estão em vista de ser concluídos, próximos de serem concluídos, né, em conclusão, que é a tese da Raíssa, né, o trabalho da Juliana, a tese da Mércia, né, e também a dissertação da Sara, né, então são 3 teses e a dissertação da Sara, são trabalhos que estão próximos, né, de conclusão, acredito que Juliana e Sara, num tempo bem próximo, acredito que até agosto, setembro, né, deve ser o período da defesa delas, né, e Raíssa e Mércia um pouquinho depois, mas que também são trabalhos que vão, né, trazer contribuições, eu diria, para a área. Então, fica aí já de referência. Como eu disse, os anteriores já estão prontos, né, vocês já podem procurar, e esses, daqui a pouquinho, vocês vão ter disponíveis aí para pesquisar, mas se quiserem, podem entrar em contato com elas para fazerem trocas, tá? Ok, mais um slide só para a gente concluir aqui, que é o meu agradecimento, né? E os meus contatos, né? E-mail, Instagram e também o Instagram do Proativa, né? Que eu tinha ficado de trazer para quem quiser seguir, tá? Agradeço e vou ficar à disposição aí das nossas trocas. Quero ouvir vocês agora, gente. Muito obrigada, professor Aires, por esse momento.
muitos comentários aqui no chat. Não temos ainda perguntas depois daquele último bloco, mas a Laura ela fez um comentário, né? Ela fala assim: por isso que não estou apostando. Ai, só um instante, professor. Por isso não estou apostando muito no ensino híbrido como um dos legados da pandemia. A exclusão digital ainda é bem acentuada. Ela comentou, né, aqui no chat. Mas se alguém tiver alguma pergunta, a professora levantou a mão e o professor Cícero. Professora Mazé, pode perguntar. Seu microfone, professora. Deixa o Cícero falar primeiro, depois eu falo. Pode ficar à vontade, Cícero, depois sou eu. Tá igual a mim, sem microfone, Cícero. Obrigado, professor. É a expressão mais falada, né? Nos dias de hoje, seu microfone está desligado, né? É muito comum a gente fazer isso. A sensação que eu tenho é que quando voltarmos para a sala de aula, ao invés de pedir silêncio, eu vou pedir para desligarem os microfones, né? Professora, obrigado aqui por me ceder a fala. Professor Aires, eu trabalho numa escola municipal, né, na minha cidade, Quixadá, com turmas de 4º e 5º ano. E sou professor de ciências e matemática, né? E logo no início da sua fala, eu me senti assim muito contemplado, porque durante esse período agora da pandemia, eu me fiz muitos questionamentos, né? Assim, meu Deus, o que eu fiz para ajudar esses alunos ou os seus pais a compreender tudo o que está acontecendo, né? O que eu fiz e o que eu não fiz, e o que eu poderei fazer futuramente, né, para que possa haver uma aproximação maior da escola com a família, para, de repente, possa ajudar a entender melhor tudo que está acontecendo, né? Quanta falta faz esses conhecimentos básicos de ciências, né? E que nós estamos acompanhando aí de uma forma não é tão dramática. Então, era esse comentário e uma pergunta, né? Para quem está na escola, tendo que trabalhar conteúdos, né, e de proporcionar algumas vivências, tanto na matemática como em ciências, um obstáculo muito grande também é a tal da grade curricular, do currículo, da estrutura em que é montado, né? E aí a minha pergunta se direciona para o tempo pedagógico, né? Matemática, por exemplo, nós temos 4 aulas semanais. Ciências, nós temos apenas 2, né? E aí eu me pergunto e lanço para o senhor essa pergunta: em que medida as tecnologias podem contribuir para ampliar esse tempo, para além do tempo de sala de aula, né? Porque a gente tem dificuldade até em trabalhar o essencial. Imagine em proporcionar vivências assim mais desafiadoras, mais, né, que possam provocar reflexões, que possam possibilitar a vivência com todos esses conteúdos escolares, né? Era isso. Bom, obrigado, viu, Cícero, pela contribuição. Assim, né, a gente já teve a oportunidade de ter essas reflexões em muitos momentos antes, né, no projeto Um Computador por Aluno, que você participou, na sua pesquisa de mestrado, né, então acho que são reflexões que elas continuam muito atuais, né. Primeiro, assim, a questão do tempo escolar, eu acho que ela é algo que precisa ser discutido realmente, né. O Brasil não vai superar os seus desafios educacionais se a gente não tiver uma política que nos leve para pensar a educação como de tempo integral, né? Escola de tempo integral. Claro que há questões financeiras, mas elas têm que ser enfrentadas, né?
como eu disse, com políticas, né, duradouras, não como políticas temporárias, né, e é algo que tem que ser planejado. O trabalho em educação não é coisa que se faz em curto prazo, é coisa que se faz a longo prazo, né, mas se a gente não tiver essa meta, não tiver esse horizonte, a gente não chega lá, né. Mas é possível fazer alguma coisa na realidade atual? Sim, a experiência que a gente tem é que é sim, né, é preciso que a gente melhore as condições, né? Por exemplo, na época do projeto UCA, né, a gente tinha, nas escolas que foram contempladas, a gente tinha condições melhores, porque todos os alunos tinham acesso a um notebook, tinham acesso a um laptop, né? E tinham um trabalho de formação, de acompanhamento, que permitia que os professores experimentassem, né, mudassem a forma de trabalhar, né? Então, por exemplo, quando você fala assim, eu posso otimizar, eu posso trabalhar isso, então vou pegar um exemplo. Quando você pega um desses nossos recursos, né, o Divertix, né, que foi um que eu mostrei aqui uma tela, é um recurso interdisciplinar, é um recurso que trabalha matemática, que trabalha língua portuguesa, né, pelo menos colocando isso, né, além de outras questões, entendeu? Então, ao mesmo tempo, você pode estar trabalhando nessas questões, né? Quando você trabalha aprendizagem baseada em investigação, ou aprendizagem baseada em projetos, né? As questões de conteúdo, né, elas vão se desenvolvendo em concomitante à investigação. O próprio aluno se torna motivado, né? Por exemplo, se eu tenho que criar um gráfico para representar um fenômeno do cotidiano, né? Por exemplo, quantidade de chuva lá em Quixadá, né? Quanto é que chove em Quixadá por ano? É uma pergunta que qualquer um pode fazer, não é? Por que é que chove mais uns meses e chove menos em outros? Entendeu? São questões que fazem parte do cotidiano das pessoas, né? Até para conhecer conhecimento como dos profetas das chuvas, né? E nisso você pode trazer matemática, você pode trazer língua portuguesa. E é claro que as crianças vão se deparar com dificuldades para realizar certas ações, certos projetos, né? Mas o próprio interesse delas pode levar elas a querer superar isso daí, né? Então, eu crio a oportunidade, né, e trabalho o conteúdo a partir disso, né, e não me dou o conteúdo, dizendo assim, no sentido tradicional, para depois fazer a aplicação, né? Então, é algo que realmente tem de ser enfrentado e pode ser enfrentado dessa forma, né? Agora, quando o professor faz isso de maneira isolada, é mais difícil, muito mais difícil, né? Quando essa é uma ação que parte da gestão, né, da gestão municipal ou da gestão da escola, o professor tem mais suporte, o professor se sente mais seguro para fazer isso daí, né? Eu trago essa experiência de novo, fazendo sempre referência ao projeto UCA, né, em que a gente tinha esse suporte da gestão, né, que a gestão fazia parte do processo, né, então realmente a gente vê esses resultados, né, não fica tudo só nas mãos, né, individuais do professor ou da professora, tá? Não sei, espero ter respondido aí, ter contribuído. Eu queria aproveitar enquanto a gente não passa aqui, tem um comentário, acho que teve um comentário que foi feito aqui, da Laura, né, que por isso não estou apostando muito no ensino híbrido como um dos legados da pandemia. A exclusão digital ainda é bem acentuada. Eu concordo. A gente não pode achar, nós vamos sair da pandemia, é um mundo novo, tudo vai se transformar, entendeu? Não é assim que a gente vai sair da pandemia. Na verdade, a tendência é que a gente vai sair da pandemia pior do que quem entrou. Né? A gente pode sair da pandemia talvez com um olhar diferente, né? Tendo aprendido. Essa é a nossa expectativa, tendo aprendido. Então, talvez a gente tenha percebido, né, muitos de nós, e tomara que a sociedade, a importância da tecnologia, como a tecnologia pode contribuir. Isso não quer dizer que imediatamente a gente vai estar usando a tecnologia, até porque, como foi comentado aqui e mostrado, se nem os alunos têm acesso,
Até mesmo professores não têm o acesso que seria o acesso ideal, né? Mas as políticas, né, as gestões podem entender isso e podem planejar para que isso seja efetivado, para que isso aconteça, tá certo? Então, a gente pode passar a se beneficiar disso, mas a transformação não vai ser automática, né? Então, é muito importante a gente ter isso em mente realmente. Verdade, professor. Magnaldo, ele também levantou a mão. Gostaria de fazer uma pergunta, Magnaldo? Isso é uma pergunta bem rápida. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor José Aires. Boa tarde. Atualmente eu atuo no IFRN e lá no contexto do IFRN a gente está pensando agora em diretrizes para a retomada presencial das atividades pedagógicas, né? E o ensino híbrido ele tem surgido como uma possibilidade, mas uma das questões que eu me preocupo, e também, até na sua fala, você também deixa claro isso, é o seguinte, como é que a gente vai promover uma educação híbrida inclusiva e menos desigual nesse contexto de transição? Tendo em vista que o acesso às tecnologias, mesmo com alguns incentivos de compra de equipamentos, que nós tivemos lá no IFRN, mesmo diante disso, ainda é desigual, sabe, o acesso dos nossos alunos. Então, assim, como é que a gente pensa nessa transição, né, nesse período de transição, como é que a gente pensa em um ensino híbrido inclusivo, né, menos desigual? Eu acho que, na verdade, essa questão de pensar a igualdade, ela tem que ser uma questão sistêmica, né? Ela não pode ser só para uma ação isolada. A nossa sociedade, na sociedade brasileira, ela não é uma sociedade que pensa a igualdade, ela é uma sociedade desigual e ela é uma sociedade que tem poucas políticas de inclusão, né, de inclusão social, de inclusão digital, né, infelizmente, né, então a gente precisa pensar isso de maneira geral, né, então, se a gente quer pensar isso no contexto da pandemia, né, do pós-pandemia, da volta ao ensino híbrido, é dizer assim, bom, quem são nossos alunos, né, que nós permitimos ingressar na universidade, né, muitos com política de cota, que é uma política extremamente importante, né, mas esses alunos precisam ter um suporte realmente, né, eles já deveriam ter esse suporte antes da pandemia, porque eles já tinham essas dificuldades e que, de certa forma, o ensino presencial mascarava, né? Então, ter acesso a equipamentos, ter acesso a laboratórios, né? Entender aonde as políticas não foram suficientes, aonde as ações não foram suficientes, né? Por exemplo, a Universidade, a UFC, fez uma política de distribuição de equipamento, de distribuição de chips, né? Mas quais alunos não conseguiram se beneficiar disso e por quê? Né? Porque a gente sabe, por relato dos alunos, que tem alunos que estão no interior, tiveram que voltar para o interior, porque não tinha como ficar na capital, e lá no interior deles o chip, que foi distribuído pela universidade, por exemplo, não pega. A operadora não tem serviço lá. E aí? Como é que esses alunos vão fazer, né? Então, é claro que a universidade agiu diante do que precisava, mas essas ações têm que ser avaliadas, né? Aonde funcionou, aonde não funcionou, o que precisa ser aprimorado, né? Programas de bolsa, claro que tudo isso precisa ser feito, né? Até a própria questão curricular, né? Que disciplinas, por exemplo, são melhor adaptadas para o trabalho remoto, quais delas realmente precisam de maior presencialidade, isso tudo realmente tem que ser discutido, tem que ser planejado, né? Eu concordo plenamente com você. Assim, as respostas não são óbvias, porque a gente não pode ter uma resposta que dê conta de tudo, né? As realidades são específicas mesmo, né? Mas essa discussão precisa acontecer. Verdade, professor. Professora Mazé, a senhora gostaria de fazer a pergunta? Eu posso fazer uma da Sara? Faça logo a Sara, né? Depois eu falo. Primeiro os alunos. Tá certo. Só um instante. Com as mudanças sociais, o papel atual do professor é muito diferente de alguns anos, né, atrás, quando se acreditava que o professor era um transmissor do saber.
Diante dos contextos encontrados na escola, cabe ao professor uma série de tarefas, né? Pois através de sua mediação, ele pode fazer com que seus alunos pensem, questionem, aprendam a ler a realidade, né? E assim saber construir suas próprias opiniões. Como fazer isso de forma efetiva? Bom, eu queria entender o que é que significa efetivo em relação a isso, né? Só para a gente poder ter uma discussão mais... O que é que significa esse ser efetivo, né? São atividades, professores, que possam fazer com que eles progridam mesmo, sabe? Desenvolva esse posicionamento, né? Que eu estou falando, que eles desenvolvam isso certo. Na escola ou de maneira mesmo remota, né? Tá. A gente está pensando nisso em educação básica, não é só universidade, né? Educação básica, né? Exatamente. Pronto, tá bom. Bom, primeiro assim, eu acho que precisa eu acho que eu já citei quando o Cícero perguntou, né? É preciso que essas ações, elas não sejam isoladas, individuais, elas sejam ações, né, políticas da gestão, de preferência políticas de Estado, contínuas, né? Não simplesmente, vamos fazer isso e depois se acaba, né? Como infelizmente a gente teve muitos projetos no Brasil que duraram um tempo e depois não tiveram continuidade, né? Então, assim, na hora em que há uma decisão da gestão de que essas coisas são importantes, elas precisam acontecer, né? Então, você começa a criar condições para isso, né? Então, por exemplo, você ter programas de formação, né, para o uso de metodologias inovadoras, né, dotar as escolas, né, de tecnologias, né, de espaços, né, como laboratórios, né, diversos, laboratórios maker, laboratório de ciências, né, dar suporte para que os professores que realmente abraçarem essa ideia de inovação, né, esse suporte pode vir tanto na forma de acompanhamento por parte de especialistas, né, como pode vir na forma de incentivo. Vamos dar um incentivo para um professor, para a professora fazer uma pós-graduação, né, uma especialização, um mestrado, ou até mesmo um estágio em algum centro, né, e que essas inovações possam ser testadas, possam ser experimentadas, né, ter o acompanhamento, né, que mostre quais mudanças acontecem, né, a partir dessas novas práticas, né, e essas mudanças que não podem ser só pontuais. Eu não vou achar que, eu comecei a fazer isso e em um semestre os índices educacionais do município estão todos modificados, entendeu? Né, eu tenho que ter um acompanhamento que seja pelo menos de médio prazo, né, eu acho que sempre faço referência ao UCA. A gente teve o projeto UCA que, né, durou 3, 4 anos, e talvez assim, lá pelo final do 2º, 3º ano, a gente começava a ver nas escolas UCA as mudanças, né, a melhoria na aprendizagem dos alunos, e aí a gente perdeu porque o projeto acabou, né, não tem mais esses dados, então não tem como mostrar evidências assim mais, né, sistemáticas em relação a isso, tá? Mas acima de tudo é isso, é ter políticas realmente de acesso, né, de incentivo à educação inovadora, né? Verdade, professor. Gildazo também gostaria de fazer uma pergunta. Pode falar, tá bom, Gildazo? Boa tarde, professor Aires. Boa tarde, Boa turma. tarde. Agradecer aqui pela discussão, né, que eu acho que é um tema bem pertinente. A LES tem nos proporcionado essas discussões, né, pertinentes. E aí, falar de uso de tecnologias, a gente falava que nós estamos vivendo, especialmente por conta da pandemia. O senhor falou uma coisa que para mim foi muito interessante e vai ao encontro do que eu penso, né? Eu acho que nessa perspectiva progressista a gente precisa utilizar as tecnologias para mudanças curriculares, né? O que o senhor colocou.
E aí aliás, é comum a gente, por exemplo, e aí eu vou falar de professor de educação básica, né, que é eu sou professor de educação básica e trabalho diretamente com esses professores, e é muito comum a gente perguntar, por exemplo, professor, você utiliza as tecnologias nas aulas? Aí o professor, sim, eu utilizo o notebook, eu utilizo um data show. No entanto, as metodologias, as práticas, elas não ultrapassam uma aula expositiva, que muitas vezes não instiga o aluno, não fazem do aluno, de fato, um aluno ativo, dinâmico e participativo nesse processo de ensino e de aprendizagem. Bom, e aí eu quero chegar na minha pergunta, e aí o senhor colocou como os desafios, né, do trabalho, é o preparo dos professores para o uso das tecnologias, né, e aí eu queria saber se esse desafio ele está relacionado à resistência dos professores, né, pelo uso das novas tecnologias, porque a gente sabe também que, de fato, há uma certa resistência, a gente viu isso agora muito, muito claramente, né, e aí eu queria saber se está relacionado, e se tiver relacionado a isso, a resistência, o que é que vocês fizeram para conseguir chegar aí aos professores nesse processo de formação e, consequentemente, chegar também à sala de aula. Pronto. Eu vou primeiro falar assim, essa ideia da resistência dos professores, eu trabalho com tecnologia educacional há bastante tempo, né? E essa ideia da resistência dos professores, para mim é uma coisa que a gente precisa superar, porque assim, a resistência, todos nós temos resistência ao novo, em geral, ao desconhecido, não é? Então, se eu chego para um professor e digo assim, ó, professor, agora o senhor vai dar aula usando esse equipamento, é natural que o professor não queira, que o professor se sinta ameaçado, né? Eu tenho medo, porque há um status do professor, da professora, que foi adquirido, há uma certa segurança, né? Então, essa quebra, ela precisa de ser conquistada. Eu não posso simplesmente dizer assim, se vire, né? Então, é algo que tem que ser construído, né? Então, e eu digo isso por experiência de muitos trabalhos que eu já acompanhei em escola, né? Em que seja no projeto UCA, seja agora no MID mais recentemente, em que às vezes o professor tinha resistência, tinha medo, né, de trabalhar com tecnologia, tinha insegurança, né, mas à medida em que ele recebia a formação, em que ele recebia suporte, em que ele via os colegas usando, né, esse professor se aventurava, né, ele dizia assim, vou experimentar, entendeu? Eu vou ver o que é que acontece, né? E às vezes esse uso pode começar de forma tradicional, porque mantém a prática que o professor já faz, tá certo? Mas ele pode ir mudando aos poucos, na medida em que ele vê assim, ó, fulano está usando diferente, os alunos estão gostando da aula, né? Às vezes os próprios alunos provocam, entendeu? Então essas mudanças, elas não acontecem de maneira súbita, né? E aí é uma crítica talvez a alguns programas de formação, né? Isso acontece muito quando a gente vê empresas que vêm vender serviço, né, para as escolas, para os sistemas de ensino, e eles dizem assim, ah, pronto, comprou esse equipamento, os problemas estão resolvidos, ou comprou esse software, os problemas estão resolvidos. Aí vem uma equipe técnica, dá um treinamento, eu vou chamar esse nome mesmo, treinamento de 2 horas ou de um dia, e vão embora e acha que está tudo resolvido, né? Então, precisa que haja um acompanhamento contínuo, né? Precisa que realmente o professor se sinta tendo apoio para poder experimentar, para fazer as mudanças. Eu acho que à medida em que a gente tem isso, o fenômeno que a gente chama de resistência, porque às vezes a gente entende resistência como se fosse uma característica individual do professor. Aquele professor ali é resistente, pronto, não adianta nem trabalhar com ele. E não é só isso, né? A resistência pode vir por uma série de fatores, né? Desde essa característica individual, passando pela insegurança, pelo desconhecimento, pelo medo, e isso precisa ser trabalhado, né? E isso vale para qualquer área mesmo, né? É uma mudança, né? É uma mudança de conhecimento, é uma mudança de paradigma realmente, né? Então, esse processo de transformação acontece. Agora, tem que ser encarado, né?
A gente também não pode achar que não existe, entendeu? É longe de nós, a gente não pode ser ingênuo achando que não existe, tá certo? Mas eu tenho a felicidade de dizer assim, que eu já vi muitas transformações, né? Eu faço um relato de novo, sempre o projeto UCA, né? A gente estava dando uma formação em Sobral, né, com os professores, e teve um professor que logo no começo disse assim, eu não vou fazer isso, eu não vou usar isso nunca. Eu vou usar isso não, para quê? E no final da formação, sem a gente falar nada, sem a gente dizer nada, o professor estava lá porque, como era uma ação da gestão, ele tinha que estar lá, né? Ele estava usando, sem a gente chegar e ninguém disse nada, entendeu? Ele mesmo começou a usar, né? Claro que ninguém chegou para o professor e disse, olha, professor, você disse que não ia usar. A transformação foi natural, né? Ela foi acontecendo, né? Então, eu acho que a gente consegue perceber isso, tá? Ok, professor, obrigado. Nada. Obrigada, Judásio. Professora Mazé, agora não tem mais ninguém. Pronto, obrigada. Quero parabenizar o professor Aires, né, uma fala belíssima aí, trazendo muitas reflexões, muito atual. Nós que, em março, né, professor, do ano passado, achávamos que íamos apenas passar alguns dias com essa modalidade aqui, no entanto, já estamos caminhando aí, já terceiro, quarto semestre, né, nessa modalidade via remoto. E uma coisa que é interessante também, até os alunos saberem, quem não sabe, né, que o professor Aires, ele é um dos responsáveis, né, por chegar às tecnologias na escola, ó, desde muito cedo, né, quando ninguém se falava em tecnologias, o professor Aires já estava lá inserindo as tecnologias na pedagogia e nas escolas, né. E aí, professor, eu me lembro que nos anos 2000 até 2003, mais ou menos, 2004, a gente tinha uma inserção das tecnologias muito forte na escola, né, de laboratórios e tudo mais, e de repente isso recuou, né, e aí passados mais ou menos 20 anos quase, né, 2 décadas aí a gente se depara com a pandemia e com a necessidade de se voltar a trabalhar as tecnologias na escola, na formação dos professores, né. Então, a minha pergunta seria assim, né, que se deve esse recuo, né, que a gente chegou assim com tanta força com a chegada das tecnologias, a informática educativa, né, que o professor Aires também inaugura isso na Faculdade de Educação, na formação dos professores, e aí, assim, o que se dá esse recuo, né? A outra pergunta também, que aí eu acho super importante a gente ainda tratar sobre o ensino híbrido, né? Porque o ensino híbrido ele também não é novo, né? Assim como o professor Aires, ele falou assim, olha, as metodologias ativas é agora uma forma que a gente encontrou de atualizar e organizar aquilo que a gente já fazia, né? Da aprendizagem significativa, da aprendizagem ativa. E aí, o senhor falou da questão tradicional e da questão progressista, né, nessa relação. E essa relação a gente entende que parte muito da postura docente e da formação também que nós temos na academia para depois chegar na escola, essas mudanças todas. Então, considerando, né, que o ensino híbrido, ele tem esse nome agora, famoso, né, mas que a gente já fazia lá bem atrás, quando chegava na escola e passava aquele dever de casa, né, aquela tarefa de casa. Então, assim, como é que nós podemos, considerando todas as dificuldades de conexão, de acesso a bons dispositivos, né, trabalhar outras estratégias para que o ensino híbrido, de fato, possa acolher mais pessoas e que se ele torne uma realidade, porque eu penso que o ensino híbrido ele é meio que uma ruptura entre o ensino tradicional, né? Aquele que a gente está só na sala de aula, repassando, e aquele outro formato que a gente pode trazer outros elementos, outros ambientes, né, para a gente aprender, para que o aluno possa aprender, que não está mediado pelo professor, mas está orientado pelo professor, né? Então, são essas duas perguntas para o meu querido, amado professor Aires aí. Obrigado, Mazé. Aqui conosco. Na verdade, eu comecei a trabalhar com
com tecnologia na educação, mas no final da década de 1980. Olha aí. Há mais tempo. Ainda como aluno de graduação, né? Foi um projeto pioneiro da universidade, foi o projeto Mirim de Informática. E só um parêntese, né? Diga-se de passagem que o professor Aires, embora um engenheiro, né? Isso. Mas é um grande educador, psicólogo, então, assim, tem muitas outras formações, e a gente, que o currículo que está lá não revela, né? Aquele currículo formal, né? Isso, é mesmo. A tecnologia foi que me levou para a educação, né? Eu tinha muito interesse pela tecnologia e vi que ela era um instrumento de transformação, poderia ser um instrumento de transformação, né? Então, assim, primeiro, você tem razão quando você disse que houve uma diminuição drástica, né, do acesso da escola à tecnologia, né? Na verdade, se deu principalmente a partir de 2000, principalmente, né, a partir de 2014 em diante, né, justamente porque as políticas, elas não eram políticas de Estado, né, eram políticas de governo que eram renovadas, ampliadas, né, mas elas foram descontinuadas, simplesmente isso, né, e se tem uma área que não pode ter descontinuidade é a tecnologia, porque a tecnologia, a cada momento, ela é atualizada, né? Então, você tem um dispositivo que ele tem uma vida útil, né? E tem novas tecnologias que surgem que a gente precisa se atualizar mesmo. Quem trabalha nessa área está constantemente se atualizando, né? Então, no momento em que houve essa ruptura, né, de investimento, de formação, né, era natural que isso deixasse de acontecer. Né, em Fortaleza mesmo, né, a gente tinha o centro de referência do professor, tinha uma política de muitos anos, né, os laboratórios de informática, professores, coordenadores dos laboratórios, né, e a partir do momento em que isso foi desmobilizado, né, em que se achou que não era mais necessário, né, realmente a coisa andou para trás, né, então aí é onde eu trago assim, qual a lição que a gente pode tirar dessa pandemia, né? Que há necessidade disso, nós temos necessidade disso, né? Porque se essas políticas tivessem continuado, tivesse havido investimento maior, a gente passaria por esse momento com menos trauma, com menos dificuldades, né? Então, há necessidade de que isso aconteça. Essa é a grande lição que a gente espera que aconteça, que nós que somos da educação, né, temos que cobrar dos gestores para que sejam efetivadas, né? Nós não podemos simplesmente na universidade acharmos que somos pesquisadores e não temos essa relação com a sociedade. A gente tem sim, né, e temos que buscar espaço para fazer essas cobranças, né, dos governantes, tá? E da sociedade mesmo em si, tá certo? E aí, em relação à tua segunda, acho que eu me posicionei em relação à primeira questão, né? Tá? Em relação à tua segunda pergunta, mas me ajuda de novo aí, para eu lembrar aqui. Que aí ensino híbrido, né? Em relação ao ensino híbrido, pronto. Que a gente pode... Pronto, veja, eu concordo com você em relação a dizer assim, a gente já adotava de alguma forma o que a gente hoje chama de ensino híbrido ou aprendizagem móvel, né? O que é aprendizagem móvel, imagina você ir para um lugar com seu caderno e você escrevia, a gente pode chamar de aprendizagem móvel. A grande diferença hoje, né, é que a tecnologia permite, né, do ensino híbrido, é a possibilidade de conexão, né, de produção, tá, de colaboração, que a tecnologia, os dispositivos permitem, né? Eu posso estar num lugar distante, né, trocando informações, conversando com pessoas, né, escrevendo um texto colaborativo, né, que aí antes isso era muito mais difícil de fazer, né, porque se eu passasse uma tarefa para o aluno, ele ia para casa, ele voltava com a tarefa, naquele momento que ele estava distante, eu não tinha contato, eu não tinha como conversar. Então, esse é o grande diferencial, né, que você pode ter hoje que a tecnologia permite. Né? Eu posso, por exemplo, fazer uma discussão de um tópico no Twitter. O professor pode começar um tópico no Twitter sobre algum assunto, né?
claro, dependendo da faixa etária, né? Porque nem todos os alunos vão ter acesso ao Twitter. Mas vamos pegar alunos do ensino médio, por exemplo, né? Posso fazer uma discussão de um conteúdo no Twitter, por que não? Né? Em que os alunos dão contribuições, então, se eu envolvo os alunos, eles vão participar. Isso eu estou citando o Twitter, mas pode ser uma outra rede social, né? Entendeu? Então, essas possibilidades é que eu acho que a gente deve explorar mais a nosso favor, né? Principalmente considerando que, à medida em que os alunos têm acesso aos dispositivos, à tecnologia, né, eles se tornam parte dessa cultura, né, que a gente chama de cibercultura, né? Então, tantos dos nossos jovens hoje que criam seus memes, né, que têm seus perfis nas redes sociais, né, TikTok, Instagram e etc. E por que é que a gente não pode usar isso em prol da aprendizagem? Lembro de novo um exemplo aí lá de Quixadá, talvez o Cícero lembre. Eu lembro que eu fui numa escola de Quixadá e a professora de história, quando a gente estava conversando, ela dizia assim, mas os alunos agora têm esses laptops e eles só querem saber do Facebook, né? Na época o Facebook era o auge. Eles não querem mais saber das aulas de história. Aí ele disse assim, por que é que você não cria um projeto de história no Facebook? Aí a professora, você lembra? Lembro sim. Um ano depois, essa professora chegou para mim, isso eu falei conversando informalmente. Um ano depois, essa professora chegou para mim e disse, professor, eu criei 2 projetos no Facebook e esses alunos participaram como eles nunca tinham participado na aula. E ela foi apresentar num seminário que a gente fez o projeto que ela desenvolveu, né? Então, assim, ela usou a potencialidade, usou a cultura que os alunos estavam inseridos para discutir aquilo que ela precisava discutir com os alunos, entendeu? Então, aí a gente vai dizer ensino híbrido? Mas por quê? Porque ela usou o potencial que a tecnologia tinha, né, para trabalhar a aprendizagem com os alunos, tá? Verdade, professor. Não temos mais perguntas, já podemos estar encaminhando para as considerações finais, tá bom? Da sua palestra de hoje, professor. Tá bom, na verdade eu queria agradecer mais uma vez, né, essa possibilidade de trocas, né, é sempre muito bom realmente ter esses momentos, né, e, de novo, assim, considero que isso é uma responsabilidade nossa, né, uma obrigação nossa mesmo, né, eu diria assim, uma prestação de contas, né, a gente desenvolve os projetos, a gente tem que mostrar esses resultados, tem que divulgar esses resultados nos mais diversos fóruns, né, e esse aqui é um fórum apropriado, né, agradeço, né, sempre agradeço a oportunidade de ter esses momentos de troca, né, espero ter contribuído aí, e estou sempre à disposição, né, para a gente ter outras trocas, outros diálogos. Nós que agradecemos, professor Aires, pela sua disponibilidade, generosidade de sempre, né? Estamos muito felizes. Foi uma tarde de grandes aprendizados nesse seminário científico da LES. Então, o professor Aires, que também é da LES, é uma alegria imensa poder compartilhar de tanto aprendizado. E eu passo a palavra agora para a Gabi novamente, para ela fazer os encerramentos, já agradecendo a Gabi por sempre auxiliar aqui, né, uma aluna de mestrado, e também o Carlos, que é nosso doutorando aqui, são uma dupla dinâmica, professor Aires, que organizam tudo e deixam o ambiente aqui bem sistemático para a gente aprender muito aqui, faz os contatos. E os alunos também, que eles que pedem as temáticas, viu? Eles pedem as temáticas, eles dão os nomes dos professores, eles também, aqui tudo todo mundo aqui é proativo, viu? Acho que somos todos do grupo proativo aqui, viu? Eu só fiquei triste porque esse povo não liga as câmeras, gente. Pois é, eu também fico assim, meio indignada, professor. Nós temos também aqui que agradecer às meninas intérpretes, né? A Joselma e a Uliana, que fazem desse momento aqui bem inclusivo, elas são muito importantes para que a Maísa possa acompanhar todas as discussões. Muitíssimo obrigada. Agradecer todos os alunos presentes, passar aqui para a Gabriela, que vai dar grandes informações. Professora, eu ia pedir permissão para a Sara falar do evento. Sim. A
A Sara quer dar um aviso, gente, dar um informe. Vai, Sara. Isso, Sara, eu vou passar para outra Sara, que ela vai falar do nosso site. É muito Sara que essa fala. Boa tarde, pessoal, a todos. Lembrando para vocês, né, do evento do quarto INLESE que vai estar acontecendo, certo? O site, ele já está nos seus trâmites finais, certo? Mas vocês já podem estar consultando a estrutura como vai ser, tá bom? Sobre o resumo expandido, as orientações, quem vão ser os palestrantes. E aos poucos a gente está finalizando as informações, mas já dá para vocês estarem acompanhando, ok? Certo? Eu vou deixar o link aqui no chat do site, tá bom? E vocês podem estar olhando. Qualquer coisa, lá também tem um e-mail para vocês estar tirando a dúvida de vocês, da comissão organizadora, tá bom? Do site, do quarto INLESE. E vocês podem estar tirando a dúvida que a comissão organizadora aqui, viu, está bem dedicada. Obrigada. Gente, só lembrando, a Sara vai deixar o link aí no chat, vocês já podem fazer as inscrições, que já está lá, e também submeter os trabalhos, tudo pelo site, certo? Está tudo organizado, vocês, quem já tiver trabalho já pode submeter, quem não tiver faz apenas a inscrição, e depois pode submeter o trabalho mais para frente, certo? Lá estão todas as datas que vocês precisam saber. Obrigada. A gente que agradece, viu, Sara Souza e Sara Barreto, as duas Saras da LESE. Muito obrigada. O nosso quarto seminário, né, da LESE 2021.1 está chegando ao fim. Em nome da LESE, gostaria mais uma vez de agradecer a participação do professor José Aires, por sua disponibilidade, sua atenção, compartilhando seus conhecimentos, experiências, né, na tarde de hoje, enriquecendo sempre o nosso seminário. Gostaria também de agradecer a todos que participaram desse webinário aí de casa. Gostaríamos de lembrá-los de curtir o canal da LESE no YouTube, que é lese/ppge/FACED-UFC, no Instagram, que é lese_UFC, e no Facebook, que é lese. Nos encontraremos no dia 4 de agosto de 2021 com a palestra Currículo e Transdisciplinaridade, Alimentação, Cidadania Planetária e outros temas transversais. A palestra será ministrada pelos professores doutores José Arimatea Barros e Silvia Elizabeth de Moraes. Vocês não podem perder. Tenham todos um ótimo final de tarde, uma boa semana e até mais. Tchau, tchau.